Então, para fazer uma avaliação sistemática do raio-x de tórax, tem alguns conceitos que nos ajudam. O primeiro desses conceitos é das 4 densidades radiológicas. Já ouviram falar? Elas têm uma ordem crescente de atenuação. O que é essa atenuação? É a atenuação do raio ionizante. O raio-x, quando ele passa pelos tecidos, a depender da composição e da densidade deles, ele atenua, atrapalha a passagem desse raio, absorve esse raio até o filme, que ele fica lá do outro lado para poder captar o raio-x e gerar a imagem. Então a gente tem o ar, que não atenua quase nada, o raio passa quase que integralmente. A seguir a gente tem a gordura, que atenua mais que o ar, a água, que atenua mais que a gordura, e o cálcio e o metal, que absorvem e atenuam quase totalmente o raio, fica muito branco. Então, para ajudar a lembrar, pensa num ovo. Você tem a câmara de ar ali no fundo, a gema, que corresponde à gordura, a clara, que corresponde à água, e a casca, que é o cálcio. Então é importante lembrar que a densidade radiográfica de uma estrutura, ela depende não só do tipo do tecido, né, mas também da espessura, quanto de tecido que tem ali. Então, pensando assim, a gente entende até com mais facilidade o tal do sinal da silhueta, que é quando você tem estruturas com densidade semelhante, que elas estão contíguas, elas se tocam e elas apagam seus contornos mutuamente, então elas se fundem visualmente. Por quê? Porque elas têm a mesma atenuação, a mesma densidade ao raio-x. Existe uma boa rotina para a gente poder analisar o raio-x e não deixar passar nada despercebido? Sim. A gente vai percorrer as estruturas de fora para dentro ou de dentro para fora, mas a gente costuma fazer de fora para dentro. Então a gente começa avaliando as partes moles. Então a espessura da pele da parte mole mais externa ali do raio-x, a gente já vai tirar algumas informações. Se a gente tem obesidade, se a gente tem magreza acentuada, a gente identifica algumas dobras cutâneas, as mamas. A gente encontra o enfisema subcutâneo, que são aquelas imagens hipertransparentes, mais pretas, que infiltram ali os planos musculares, às vezes até delineiam a musculatura, os feixes do peitoral. E lembrando que as alterações de partes moles, elas podem até simular lesão pulmonar. Aqui nesse momento a gente também identifica corpo estranho, marca-passo, eletrodo, algum objeto que a pessoa esqueceu de tirar que se projetam ali sobre o tórax. A seguir, a gente passa para o plano ósseo. Então, a análise óssea deve incluir todas as estruturas. Então, a gente vai ver a parte posterior da costela, ela é sempre mais retilínea, mais retificada. A parte anterior da costela é a parte que é mais inclinada. A borda inferior da costela, ela pode até parecer descontínua, porque ela é muito fina. A parte superior sempre contínua. 11ª e 12ª costelas, às vezes elas não são visíveis. A gente pode se surpreender com uma costela cervical em C7, a gente busca fratura costal, desalinhamento, calo ósseo, a gente faz avaliação das clavículas, a gente passa então para o espaço pleural. Ele é um espaço virtual, as pleuras são muito finas, tem até uma pressão negativa entre elas. No paciente obeso, a gente pode ter um espessamento pleural que vai ser bilateral e simétrico, que pode corresponder à gordura, não é nenhum achado patológico, é uma gordura extrapleural. E é nesse momento que a gente vai buscar pelo derrame pleural e pelo pneumotórax. A seguir, a gente passa para a avaliação do diafragma, lembrando que quando o paciente é mais longilíneo, ele pode ter ângulo costofrênico mais profundo. Já o paciente mais brevilíneo pode ter o diafragma um pouco mais retificado e o ângulo costofrênico mais raso. E isso é normal, variação da normalidade. A gente pode ter horizontalização de cúpula no enfisema pulmonar, no DPOC. A gente pode ter uma cúpula alta, fixada, quando o paciente tem uma sequela de um processo inflamatório que vai retificar e deixar o contorno dessa cúpula muito mais alto. A seguir, a gente passa para a avaliação do parênquima pulmonar, das zonas pulmonares, o campo pleuropulmonar. Então, como o conteúdo do pulmão é principalmente ar, ele atenua pouco a passagem do raio-x, então a impressão é gerada na placa com mais intensidade, é uma imagem predominantemente escura, ela é mais preta. Como a base do pulmão tem mais ar em relação a tecido, ela é mais transparente.
Mas os campos pleuropulmonares normais, eles geralmente são homogêneos, relativamente simétricos, e para fim de localização da lesão, o pulmão pode ser dividido em 3 zonas, que envolvem o hilo, como se fossem semi-esferas. A zona central ou medial é próxima ao hilo, contém os vasos de maior calibre. Tem uma zona média e intermediária, que ainda tem os vasos claramente visíveis, e uma zona periférica, que no indivíduo normal, sem patologia, a gente não vê vaso. A seguir, a gente vai avaliar traqueia e brônquio, mediastino com coração e aorta. Aqui a gente vai conseguir encontrar sinais de patologias cardíacas, sinais de patologias de aorta. Então é por aqui que a gente vai completar essa avaliação. Nessa avaliação sistemática, a gente não vai deixar passar nenhuma alteração.